Boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. Peguem o livro de História e abram na página 114, Contagem do Tempo. Vamos ler juntos? A contagem do tempo é feita com diversas unidades de medida: ano, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. O tempo é necessário para a história, porque é por meio dele que se determina a ordem dos acontecimentos. Compreender esses acontecimentos e a relação entre eles por meio da ordenação é fundamental. Os seres humanos já propuseram diversas formas de contagem do tempo por meio de diversos tipos de relógio: clepsidra, ampulheta, solar, manual, digital e automático. Vejam aí. A clepsidra é um tipo de relógio que funciona com água. A ampulheta é um tipo de relógio que funciona com areia. O solar é um tipo de relógio que só funciona pela sombra que o sol faz. O manual é o relógio que funciona com corda. O automático é o relógio que indica as horas por ponteiros e funciona em geral com pilhas. O digital é o relógio que indica as horas com números e também funciona com pilha. Agora assistam a esse vídeo que vai explicar como vocês conseguirão ver as horas, entender a contagem dos minutos num relógio de ponteiro. Primeiro, nós vimos que cada um desses números representa uma hora e também que o ponteiro pequeno é que representa as horas. E hoje nós vamos ver que o ponteiro grande representa os minutos. Mas como o ponteiro grande vai representar os minutos, indicando para o número que representa as horas. Para ajudar nessa parte de olhar os minutos, nós vamos escrever os números do lado de fora. Mas atenção, esses números não existem no relógio de verdade, hein? O número 12 representa 0 minutos, ou uma hora inteira. O número 1 representa 5 minutos. O número 2 representa 10 minutos, quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 3 representa 15 minutos. O 4 representa 20 minutos. O número 5 representa 25 minutos. O 6, 30 minutos. E até agora nós já fizemos metade do relógio, ou seja, meia hora. O número 7 representa 35 minutos. O número 8 é igual a 40 minutos, quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 9 representa 45 minutos. O número 10, 50 minutos. O número 11 representa 55 minutos. E olha só, repare que os números estão crescendo de 5 em 5. Então vai ficar muito fácil de você lembrar. Então vamos contar: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Mas e depois do 55? Vem 00? Significa que começou tudo de novo. É uma nova hora. Mas como o relógio de ponteiro indicaria que são 1 hora e 12 minutos, sendo que os minutos estão andando de 5 em 5. Mas como os minutos não andam só de 5 em 5 minutos, nós vamos fazer uns risquinhos para você entender melhor ainda. E olha só, são 4 risquinhos entre cada número. Tanto os pretos quanto os cor de laranja representam 1 minuto. Então agora que já está tudo explicado, vamos aprender a olhar as horas e os minutos no relógio de ponteiro.
O ponteiro pequeno está apontando para o 12 e o ponteiro grande para o 6. Então, são 12:30 ou 00:30, ou que chamamos também de 12h30. Agora, o ponteiro pequeno está apontando para o 1 e o ponteiro grande está apontando para o 4. Portanto, são 1h20. Agora, para indicar que são 3h35, onde os ponteiros devem ficar? O ponteiro pequeno já está indicando para o número 3, porque são 3 horas. Mas e para indicar que são 35 minutos? Onde o ponteiro grande deve ficar? Se você respondeu que o ponteiro grande deve ficar no 7, você acertou, porque são 3h35. Agora, o ponteiro pequeno está apontando para o 11 e o ponteiro grande apontando para o 5. Você sabe dizer que horas são? Isso mesmo! São 11h25. Para indicar que são 11h55, onde os ponteiros devem ficar? Será que assim está certo? O ponteiro grande deve ficar no 9? Parece que não está certo, pois o 9 indica 45 minutos. Então, o ponteiro grande deve ficar no 11 e o ponteiro pequeno também no 11. 11h55. Podem ser 11h55 da noite ou 11h55 da manhã. E para indicar que são 10h08, onde os ponteiros devem ficar, já que não tem nenhum número 8 onde os minutos estão? Para indicar que são 10h08, o ponteiro pequeno está indicando para o 10 e o ponteiro grande está entre o número 5 e o número 10, porque cada um desses risquinhos precisam ser contados. Então, vamos lá? Como nós precisamos saber a indicação de 8 minutos, 5, 6, 7, 8, 10h08. Esperamos que tenha aprendido, turminha, a olhar as horas e os minutos em um relógio de ponteiro. Tchau e até a próxima! Vamos agora às atividades da página 115. Marque dentre os relógios apresentados abaixo a clepsidra, ou seja, o relógio de água. Aí vocês vão marcar um X no quadradinho. Pesquise os tipos de relógio que há em sua casa. E aí vocês vão escrever se tem um relógio de ponteiro, que é o automático, se tem relógio digital, se vocês têm alguma ampulheta, tá? A resposta é pessoal. 3. Complete o infográfico escrevendo as legendas que explicam o que cada ponteiro marca. Ponteiro que marca as... Ou seja, tem uma setinha azul apontando para o menor ponteiro. E o menor ponteiro, ele marca as horas. Sempre o ponteiro pequeno está direcionado para a hora. Agora, tem uma seta verde apontando para o ponteiro grande. E aí, o ponteiro grande marca os... Sempre o ponteiro grande marcará os minutos. E tem um ponteiro fininho, que é o ponteiro vermelhinho. Tem uma seta vermelha apontando para ele. Esse ponteiro, ele gira mais rápido, né? A gente consegue ver ele rodando mais rápido. Ele marca os segundos. Vamos agora para a página 116. Observe os quadros e complete corretamente. Aí a resposta é pessoal. Ontem foi que dia? De que mês e de que ano? Hoje é que dia, de que mês e de que ano? E amanhã será que dia, de que mês e que ano? 5. Escreva por extenso as horas indicadas nos relógios digitais.
Todos esses reloginhos aí são digitais, né? O primeiro, ele está mostrando que horas? 6 horas. Escrevam 6 horas. Ao lado, 14 horas e quantos minutos? E 3 minutos. 14 horas, o número que vem primeiro, a gente chama de horas. O número que fica depois, a gente chama de minutos. Então, 14 horas e 3 minutos. Abaixo, 23 horas. Das 23 horas, 0 hora e 15 minutos. E aí é o que a gente fala que são meia-noite, né? Meia-noite e 15. É quando nasce um novo dia. Meia-noite e 15, 0 hora e 15 minutos. Leia as frases e marque um X no instrumento que você usaria para cada situação. Chegar pontualmente às aulas. E aí, para você saber qual o horário que você precisa estar na escola para chegar no tempo certo, o que você usaria? O relógio, o calendário ou o cronômetro? Informar-se sobre em qual dia da semana cairá o próximo feriado. E aí, quando você quer saber sobre uma data, né, o dia da semana, você olha no calendário. Saber quem levou mais tempo para percorrer 2 quilômetros. Então, quando a gente precisa medir o tempo, a gente usa o cronômetro, né? Que aí ali a gente tem os minutos, os segundos e os milésimos marcados. A gente consegue ver o tempo, a diferença de tempo entre uma pessoa e outra, né? Numa competição, por exemplo. Vamos à página 117? Encontre no caça-palavras abaixo os meses do ano. E quais são os meses do ano? Peguem o calendário. Vamos olhar juntinhos? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, todos esses meses do ano vocês vão circular aí no caça-palavras. Número 8. Pesquise e escreva o nome do período indicado. Aí é uma pesquisa que vocês terão que fazer, tá? 2 anos. Um período de 2 anos é chamado de... E o período de 3 anos é chamado de quê? E o período de 5 anos? Qual é o nome que damos ao período de 5 anos? E um período de 10 anos? Qual é o nome? E o período de 100 anos? É chamado de... Pesquisem e escrevam. Número 9. Escreva na ordem correta os dias da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Olhando novamente no calendário. O primeiro dia da semana é o domingo. E aí, vocês vão seguindo o calendário, escrevendo os próximos dias. O segundo dia é a segunda-feira, né? E na página 118 temos aí um calendário. Observe os meses do ano no calendário e escreva a resposta a cada pergunta. Então, vejam bem, todos os meses do ano estão na sua ordem, né? E agora vamos responder. Marque um X no mês do seu aniversário. Aí a resposta é pessoal. Depois, escreva-o no espaço abaixo. Então, vocês vão lá no calendário, marcar um X no mês do seu aniversário, cada um marcando no mês do seu aniversário. E depois vocês vão escrever que mês é esse, aí na letrinha A. Letra B, circule o mês do Dia das Mães. E aí, em qual mês é comemorado o Dia das Mães? Em maio. C, pinte o mês
que comemora o Dia das Crianças. Qual é o mês onde comemoramos o Dia das Crianças? Outubro. D. Escreva o mês do aniversário de Jesus, quando a gente comemora o nascimento de Jesus. Dezembro, né? Agora vamos à página 119. Diferenças ao longo do tempo. Vamos ler juntos. Ao longo do tempo, tudo muda. O tempo faz com que espaços, pessoas, animais, natureza, enfim, tudo que existe se modifique. É possível perceber essas modificações porque os espaços apresentam mudanças. As pessoas envelhecem, os animais se desenvolvem, as plantas crescem e os recursos naturais se modificam. Há diferenças que podem ser perceptíveis em curto espaço de tempo e outras que só são percebidas em um espaço de tempo muito grande. Portanto, é necessário levar em consideração o período de tempo em que as diferenças ocorreram. Então, vamos ver aí duas fotografias, né? Uma de Recife, em 1930, e outra de Recife também, atualmente. Então, podemos observar tanto na cidade quanto na evolução da tecnologia, como as coisas mudam. Por que na evolução da tecnologia? Pela qualidade da foto, né? Temos uma foto antiga, em preto e branco, e a outra já mais realista, né? Cheia de cores, mostrando exatamente como está a cidade nesse momento. Vamos à página 120, atividades. Observe as imagens e numere-as de acordo com a sequência em que aconteceram. Bom, temos um sorveteiro entregando o sorvete ao menino e recebendo o dinheiro. Temos ao lado o menino chupando o sorvete. Abaixo, o menino pensando, desejando um sorvete. E na última imagem, o menino saindo de casa para ir até o sorveteiro. Então, qual foi a ordem do acontecimento? Bom, ele primeiro teve o desejo, ele quis o sorvete. Depois ele falou assim: vou comprar o sorvete. Então, saiu de casa. Quando ele sai de casa, ele vai até o sorveteiro e compra o sorvete. Ele recebe o sorvete e paga por ele. E para finalizar essa história, ele realiza o desejo dele, chupando o delicioso sorvete. Número 2. Faça a correspondência entre os objetos antigos e os respectivos atuais. Então, bom, temos aí uma televisão antiga. Vocês vão ligar a televisão nova, atual. Temos aí uma boneca antiga. Liguem a boneca atual. E temos aí um telefone muito antigo. Liguem ao telefone, ao modelo de telefone atual. E agora vamos à página 121. Observe as roupas das crianças e circule as que mais se parecem com as que você veste atualmente. E aí a resposta é pessoal, porque cada um tem uma forma de se vestir. Mas a primeira imagem mostra roupas bem antigas, né? Fazia parte daquela cultura antiga se vestir dessa forma. No meio temos uma vestimenta que ainda é usada, né, por algumas pessoas, mas também é antiga, mas menos antiga que a da fotografia em preto e branco. E na terceira imagem, uma vestimenta mais alegre, né? Mais atual, mais contemporânea. Então, vocês vão marcar aí a roupa que mais se parece com o que vocês vestem hoje. Número 4. Observe os espaços e indique as diferenças que ocorreram neles ao longo do tempo. Então, vamos lá. Depois marque o que aconteceu com cada espaço. Letra A.
temos o quê? Uma praça, né? Prédios, mas na segunda imagem, o que surgiu aí? O que foi acrescentado ao longo do tempo? O local foi preservado ou degradado? Né? Degradado é quando é destruído. Então, marquem um X. Letra B. Olha que linda paisagem, né? E aí? Na imagem ao lado, destruíram as matas para construírem prédios. E aí, esse local foi preservado ou degradado? Vocês vão marcar um X e na linha vocês vão escrever o que aconteceu, o que vocês perceberam de mudança aí nessas imagens, tá? Página 122 agora. Observe os animais e circule aqueles que, com o tempo, deixaram de existir. Então, essa aí tá bem fácil, né, gente? Circulem aí os animais que não existem mais. 6. Observe a mesma planta em diferentes períodos e escreva as mudanças que ocorreram. Nós já estudamos sobre isso, né? A planta, ela germina primeiro, né? Ela nasce, depois ela começa a crescer, fica jovem, bonita, se reproduz, né? Várias folhinhas nascendo e depois essa plantinha, ela morre, se não for bem cuidada, claro, né? 7. Observe o mesmo local depois de um tempo e marque um X nas diferenças que ocorreram. Então, a primeira imagem tem casas, um banquinho, numa pracinha onde tem uma árvore apenas, né? Tem uma igreja. E quais foram as mudanças? O que foi acrescentado com o passar do tempo? Vocês vão marcar um X no que foi acrescentado, no que mudou. Agora, vamos à leitura da página 123. Diferenças em um mesmo tempo. É possível perceber que existem ao mesmo tempo espaços, pessoas, animais, elementos da natureza semelhantes e diferentes. Se você pensar em espaços como casa, biblioteca, praia, parque e muitos outros, perceberá que há vários desses espaços no mundo e que são diferentes, embora sejam o mesmo tipo de espaço. Uma casa, por exemplo, nunca é igual a outra. Muitas pessoas chegam a se vestir de maneira parecida e podem ter aparência física semelhante, mas cada pessoa é diferente da outra. Muitas vezes essas diferenças são bem marcantes. Todos os seres vivos são diferentes, mesmo aqueles que são da mesma espécie. Vejam aí, né? Os meninos gêmeos. Eles são parecidos fisicamente, mas cada um tem um jeitinho de ser. A mesma coisa os animais. Os espaços são formados pela combinação dos elementos da natureza: ar, água, solo, luz e calor do sol. Ou seja, tudo isso, todos esses elementos da natureza formam o espaço em que vivemos. E diante da enorme diversidade, ou seja, variedade de ambientes que há no planeta, é fácil perceber a infinidade de possibilidades dessa combinação. Vamos às atividades na página 124? Já estamos chegando ao final da nossa aula. Relacione as semelhanças e diferenças dos objetos abaixo de acordo com sua funcionalidade. Aí, gente, é com vocês, né? Esse negocinho quadradinho com 2 furos é uma fita cassete. Antigamente, as músicas eram gravadas nesse objeto. E ao lado, o pendrive. Hoje, o pendrive grava as músicas. Então, a fita cassete e o pendrive têm a mesma utilidade, porém, eles são diferentes. A fita cassete é maior, tinha uma fita passando, né, por ela e ela era enroladinha dentro dessa caixinha preta,
Às vezes essa fita embolava, acabava com a música. Gente, a música que a gente mais gostava era onde a fita embolava, muitas das vezes. E a gente perdia todo o nosso repertório musical, porque tinha esse problema aí, né, da fita enrolar. E se molhasse também já era. Agora, e o pendrive? O pendrive, ele já não tem esse problema, né? Tem pendrive, eu já até botei pendrive aqui na máquina de lavar e ó, ficou perfeito. Caiu sem querer, né? Foi no bolso. Então, vocês vão escrever, né? A utilidade de ambos, ou seja, tanto a fita quanto o pendrive servem para armazenar músicas, só que, graças à tecnologia, o pendrive ele não enrola a fita, né? Ele é mais fácil da gente manusear. Ao lado temos o telefone, que é um telefone fixo com fio. A gente tinha que ficar parado ali no lugar falando com a pessoa o tempo que fosse necessário. E hoje nós temos o celular. Ambos servem para comunicação, para encurtar as distâncias, né, entre as pessoas. E agora temos a facilidade de usarmos o telefone onde estivermos. Número 2. Ligue o que for da mesma espécie. E aí é facinho, né? Então, vocês vão ligar os seres da mesma espécie. Penúltima página. Observe as duas cenas com o mesmo espaço e identifique os elementos existentes neles. Então, vocês vão escrever aí, né? O que tem de elementos da natureza, elementos também que não são apenas da natureza, que as pessoas levaram para esses espaços, né? Então, vocês vão escrever o que vocês conseguem observar nesses dois espaços. E no número 4, desenhe 2 espaços do mesmo tipo e com características diferentes. Então, vocês vão pensar assim, olha, pode ser 2 florestas, cada uma com um tipo de vegetação, 2 praias, né, cada uma com um tipo de vegetação também, né? Tem praias que tem, como aqui em Angra dos Reis, várias árvores, muita vegetação. Tem praias que não, por exemplo, na região dos lagos, né? Mar aberto, você não vê árvores, você não vê vegetação. Então, são ambientes parecidos, né? Mas com características diferentes. Vamos à página 126, nossa última página? Observe as imagens abaixo e ligue ao elemento que predomina, ou seja, que existe em maior quantidade em cada espaço. Na primeira imagem, o que mais existe aí, olha, balançando as folhas das árvores? O ar. Na segunda imagem, o que mais predomina? E na terceira, o que mais aparece, o que mais predomina? E na quarta imagem, o que mais tem nessa imagem aí, o que mais predomina, o que mais aparece nessa imagem? E na última imagem, o que mais aparece? Hein? Mais aparece areia, né? Mas como essa fotografia está retratando um deserto, deserto é um lugar de muito calor. Então, o que mais predomina neste local é o calor do sol. Aqui terminamos a nossa aula de história. Depois me mandem fotos das atividades concluídas, principalmente das pesquisas. Um beijo!